Hoje nosso bate-papo é com a minha querida amiga Dani Moro. Ela é economista e grande conhecedora do mundo do marketing. Trabalhei e convivi com ela, percebendo sempre qualidade, disponibilidade e principalmente inteligência na condução para grandes resultados. Confira no AlphaCast de hoje. Olá, está começando aqui dos estúdios da Unialfa, em Goiânia, mais uma edição do AlphaCast. Sou o Gustavo Gastardelli e te convido a participar do nosso podcast. Hoje estamos com uma amiga do coração, Dani Moro. Deixe seu like, faça seu comentário, porque tudo isso é muito importante para o nosso canal. Gostando ou não gostando, dê o like. Dani, que felicidade de ter você aqui comigo novamente. Obrigado ter aceitado o nosso convite. Gustavo, eu que agradeço. Eu gosto sempre muito de todos os seus projetos e fiquei bem feliz de você ter lembrado de mim para participar de mais um projeto que eu tenho certeza que é um projeto de sucesso. Sabe, a gente conversando antes de começar a gravação, falando de construção de casa, de goteira, máquina de lavar que tem que desligar. Esses são os novos tempos, né, Dani? Como que foi essa... Você vai contar a sua história, mas você encarou bem a pandemia aí? Conseguiu ficar em casa feliz? Conseguiu colocar trabalho e vida pessoal na pandemia tranquilamente? Engraçado, tem muita gente que reclama desse período de pandemia, né? Eu sou uma pessoa agitada, mas para mim ela foi boa. Eu consegui fazer muitas coisas que eu estava adiando, assim. Então, eu coloquei leituras em dia, e eu consegui me reconectar, que eu acho que eu estava muito para fora, muito só trabalhar, muito só correr. Deu tempo de colocar a casa em ordem efetivamente e fazer uma mudança grande, assim, de estilo de vida. A pandemia me trouxe isso de presente, então, para mim, foi bom. Para mim também foi muito bom. Tive uma oportunidade de morar novamente com a minha família, né? Foi muito bom. Mas, Dani, para as pessoas te conhecerem um pouco, né? A Dani trabalhou comigo um bom tempo. Olha, eu diria que você, para não ofender ninguém, eu vou falar que você é uma das diretoras de marketing que eu conheço mais competentes e que eu mais gosto. Se eu falar que é a que eu mais gosto, talvez alguém fique assim, né? Fique chateado, vai achar alguma coisa. Mas, de longe, eu acho que você tem um nível profissional muito grande e tem muito a colaborar. E como o AlphaCast, ele quer conhecer um pouco, né, dos profissionais, falar um pouco da trajetória deles, eu quero que você conte um pouco, né? Você é economista, conta aí lá desde o início. Mas começar desde o início, assim, quando os continentes estavam agrupados ainda, né? Mas fala aí um pouco da sua história. Eu falo que receber elogio do Gustavo é sempre bom, mas a gente tem que saber que é uma forma dele também de gestão. Eu acho que uma das coisas boas de fazer parceria ou trabalhar, né, ser colaborador da equipe do Gustavo é isso. O Gustavo ele tem essa facilidade de jogar a gente para cima e aí a gente acaba conseguindo coisas que a gente não imaginava. Então, como o Gustavo disse, eu sou economista e quando eu fiz faculdade de economia, como disse o Gustavo lá, né, quando a gente geologicamente tinha uma outra formação, a economia ela era destinada simplesmente para quem quisesse trabalhar com o governo ou políticas públicas. E eu fiz economia porque, na minha época, você fazia engenharia, direito ou medicina. Essas eram as faculdades que eram renomadas, né? Os pais incentivavam os filhos. Meu pai era advogado, todos os meus irmãos também foram advogados, e eu não queria fazer advocacia e fiz economia por um acaso. Mas eu gostei da parte lógica da economia. Hoje, quando eu olho para trás e eu trabalho com marketing, eu vejo que o que me facilitou muito entender o marketing e entrar para o marketing digital foi essa minha facilidade com a lógica e com os números. Porque quando vieram, né, as planilhas, as análises do marketing, o marketing que olha resultado e olha número, isso já fazia parte da minha formação. E muitos que entraram para o marketing entraram através da publicidade.
que aí já vem mais para um lado criativo. Então, essa parte numérica, para ele, já foi um pouco mais sofrida com a mudança que o marketing tem. Eu começo em economia, vou trabalhar em banco, trabalhei no Banco Nacional. Quem lembra, ainda existe um corredor no Brasil chamado Ayrton Senna, o Banco Nacional era o patrocinador do Ayrton Senna. Depois eu fui para o Citibank, que é um banco internacional, e de lá eu fui trabalhar numa franquia da Coca-Cola no sul do país. E ali, para a Coca-Cola, o marketing sempre foi numérico. Então, eu era da equipe de estatística do marketing. A gente já fazia análise de mercado na época. Quanto vendeu, por qual margem, qual segmento. A gente começava a estratificar, qualificar esses números para que o diretor comercial pudesse tomar ali as suas decisões. Então, eu entro no marketing por uma via avessa ali, né? A maioria das empresas não tinham isso, e a empresa decide que era mais fácil me ensinar sobre marketing do que ensinar número para quem viesse de publicidade e propaganda. E foi aí que eu dou meu primeiro passo, e eu estou no marketing desde então. Dani, você acha que veio para ficar essa questão dos números do marketing? Eu tenho uma percepção que hoje, às vezes, a gente olha o marketing de forma muito mais numérica. Você Hoje tem ele essa tendência? Eu acho que assim, a gente já tem uma soma das coisas. Tudo que é muito é demais, embora pareça óbvio, mas não é. O que aconteceu? A gente passou por uma fase muito romantizada da publicidade, onde nós tínhamos, a TV ainda dominava, a internet ela era só um apêndice, a gente não está falando há muito tempo atrás. Você foi diretor de uma faculdade que a gente lançou engenharia para você, e a gente lançou só com um filme publicitário, então nós Sim. fizemos a TV mais consumida no país em horários nobres, nós fizemos 9 inserções, foi a única coisa que nós fizemos, e nós conseguimos encher uma faculdade que não tinha tradição em engenharia, E foi justamente muito bacana, né? para Foi um trabalho acertar muito numa bacana. veia publicitária. A gente fez uma aposta, porque o nosso público, a gente sabia que eu não ia pegar o estudante, porque ele não assiste mais TV, mas eu ia pegar o pai, a mãe e os avós dizendo para ele em casa, e super funcionou. Depois disso, a gente entrou numa fase, estou falando aí nos últimos 10 anos, extremamente numérica, mas a chegada do TikTok faz com que o Instagram precise mudar. E a migração para o YouTube, já com o short, ele traz de volta a romantização dos filmes. Então, o que a gente hoje consegue ver? A gente consegue ver pequenos influenciadores, marcas, fazendo reels, que nada mais são do que o filme, do tamanho de um filme publicitário, muito bem montado, né? Você pega ali, por exemplo, a Letícia Ribeiro, que é uma influencer que está fazendo coisas fantásticas, lançou para a Chevrolet o carro elétrico, fez para Granado, fez todo o lançamento de colônias novas, fez para Coral, se não me engano, agora também, ela pintou a casa dela e fez uma série de filmes que são filmes muito engraçados e românticos, que traz a publicidade de um outro jeito. Então, o que acontece com o marketing? Ele antes morava na mão das agências de uma forma romantizada, ele veio, né, para o growth, ele veio para as agências mais especializadas em números e em retorno de venda efetivamente, e a gente, com isso, chegou de novo a transformar tudo em commodity, então tudo volta a ser preço, as empresas dizem, puxa, não consigo vender desse jeito, preciso romantizar para encantar, e aí vem com essa chegada do TikTok, a volta dos vídeos, essa oportunidade de gerar outros tipos de vídeo. Então, você vai ter aí a Thay Buffrin tratando de moda, né? É uma influência brasileira, onde tem aí Prada, Chanel, colocando uma quantidade de verba expressiva dessas marcas num influenciador como esse. Você tem a Mary Kruger, que fala de biologia, a menina é uma bióloga, e ela faz vídeos interessantíssimos. Assim. Então, eu acho, Gustavo, que a romantização da publicidade volta, o marketing deixa de ser tão numérico
e ele volta a gerar um motivo para contabilizar, né? Não só o contabilizar pelo contabilizar. Acho que esse é o momento. Entendi. E a agência de publicidade, ela está sendo repensada agora? Porque Eu acho que teve um tempo que ela bombava, assim. Aí depois parece que ela quase morreu, assim, estava vivendo sob instrumentos, né? E agora? o que eu percebo que aconteceu foi assim, as agências, para sobreviverem, elas pejotizaram as agências. Então, ninguém era colaborador da agência, todo mundo era PJ. E aí o Uhum. contratante percebeu que ele não precisava contratar a agência, que ele podia contratar direto aquele PJ, que ficava mais barato. Só que ele foi perdendo? Ele foi perdendo esse olhar 360 da agência, que é o pensar a comunicação de uma forma mais robusta. Então, hoje, as agências que conseguiram se preparar para fazer um posicionamento de marca como um projeto estanque, então eu faço uma releitura da tua marca ali em 60 dias e te cobro um valor por isso. Eu preparo a comunicação e passo para a tua empresa para que ela internamente possa desdobrar isso num calendário de postagens de digital. Quem se reestruturou e colocou força na inteligência continua bem. Agora, a agência que não tinha um diferencial, que não tinha muita coisa e que estava muito pejotizada, ela, se não morreu ainda, vai morrer em breve. Está quase, né? E eu fico sempre preocupado, não preocupado, mas pensando, né, Dani? Qual que é o próximo passo, né? Acho que nos últimos anos teve uma questão de tecnologia muito grande, né? Eu diria assim, é, talvez começou com a internet lá atrás, né? A gente foi melhorando tecnologia, teve uma expansão aí de conhecimento, uma abertura, todo mundo, ou boa parte da população teve e tem acesso à internet. Eu acho que isso mudou muito o mundo, né? A gente viveu uma época que a gente tinha 3 canais de televisão e a Globo era dona de 90%, né? 80 e poucos por cento. E hoje a importância dela, eu acho que ainda é grande, mas diminuiu bastante, né? E para quem está querendo vender, entender esse mundo, hoje não é só entender a Globo, é entender todo um mundo de YouTube, de Instagram, de TikTok, o Facebook também já morreu, né? Nasceu e já está tá quase ali. E eu fico pensando, o que é o próximo passo, né? O que está acontecendo? Aí eu penso assim, a gente vai caminhar, passar por um caminho assim de mais robotização, ou a gente vai passar por um caminho de humanização? Eu Eu acho tenho que essa eles dúvida. Qual não que é a são sua... excludentes. Eles não são excludentes. Então, a primeira coisa que eu queria dizer é assim, que bom que vocês estão dentro de um meio acadêmico, porque os cursos curtos não trazem uma visão na amplitude que o meio acadêmico traz. E para os meios de comunicação, isso é fantástico. Então, quando a gente diz assim, eu tenho hoje Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Twitter. Vamos falar de 5, para não falar que o WhatsApp também é um meio de comunicação, que também já é uma ferramenta de venda, que também já dá para comunicar, e às vezes é mais efetivo. Poderosíssima, né? É. Se eu olho esses 6, se eu não estou dentro do meio acadêmico e não consigo fazer essa leitura do que é a comunicação e o que é um meio de comunicação, eu acho que não vale a pena. Eu quero simplesmente ir lá e comprar um curso curto. O curso curto vale a pena quando ele me complementa, mas ele sozinho não faz muito. Eu compro uma verdade. Então, eu compro a verdade que a partir de agora eu posso... E eu vou dizer para vocês assim, eu estou numa semana de teste, uma semana não, faz 15 dias de teste. Nós estamos produzindo texto para blog com inteligência artificial. O meu resultado tem sido melhor do que os textos produzidos por jornalistas. Ah, Dani, isso vai matar o teu jornalista? Não, isso não vai matar o meu jornalista. Por quê? Porque é o meu jornalista que faz as perguntas para a inteligência artificial gerar o texto. E o meu jornalista corrige estes erros.
Então, o que está acontecendo assim? Antes eu pegava um jornalista de um tempo qualificado, e aí eu não conseguia ter mais jornalistas na minha equipe, e ele ficava num tempo ali garimpando informação, buscando coisas para fazer aquele texto, e não tinha tempo de ter um olhar mais estratégico sobre esses textos e essas entregas. O que vai acontecer é isso. Só que, se eu estou dentro de uma instituição e eu faço, por exemplo, jornalismo, eu percebo que tem uma forma de escrever se eu sou repórter ou jornalista de TV, tem uma forma de escrever se eu tenho meu canal, meu podcast, ou meu vlog, ou meu blog, enfim. Tem uma forma de escrever para YouTube, tem uma forma de escrever para Instagram, tem uma forma de escrever para TikTok, eu preciso perceber e estar pronto para isso. Agora, nessa aceleração de achar que eu dou um Google e o Google me responde tudo, ou eu compro um curso na Doméstica, ou eu compro um curso na Udemy, e em 15 horas isso me resolve, o que vai acontecer é que você não fica atrativo para o mercado, porque você não consegue mostrar diferencial. Agora, se eu digo para você que eu sei fazer roteiro de YouTube, e quem precisa de roteiro de YouTube vai contratar, e falta gente, mesmo a inteligência artificial fazendo algumas coisas. A gente começou um teste que está sendo menos efetivo do que com texto, que é imagem publicitária. Eu preciso gerar uma imagem, eu dou todas as referências e estou pedindo para que ele me gere as referências dessa imagem. Vai matar o meu design? Não, não vai matar o meu design, mas ele vai acelerar. Então, é a industrialização da comunicação, isso que eu vejo, né? Da criação da comunicação. E assim acontecerá em outros meios. Eu acho que elas somam. Então, o que eu preciso? Eu preciso de um olhar mais estratégico para interagir com essa inteligência artificial e deixar essa resposta mais humana. Então, eu não acho que eles são excludentes, eu acho que eles são complementares, e quem souber fazer essa junção vai dar passos largos, assim, para conseguir espaço. Eu concordo que são complementares, mas é uma questão, assim, que existe um período de adaptação. Nesse período, um exclui o outro, vê uma hora, outra hora não, e vira aquela confusão, até a gente se adaptar. Eu vi um material escrito também pelo GPT Chat, né? Como que é o nome? É Chat GPT, né? Chat GPT. E eu assustei. Eu achei o negócio assim, gente, que qualidade. Tem uns detalhes, mas são detalhes mesmo, né? Realmente fez a diferença. Eu me pergunto assim, Gustavo, que eu acho que quando minha filha foi estudar na Alemanha, que aqui no Brasil a gente já estava naquela onda assim, a gente precisa estudar menos, que a gente perde muito tempo estudando. A minha filha foi fazer pós-graduação e chegando lá, a escola te escolhe, né? Não é você que escolhe a escola, porque lá a escola é pública, então cada escola, cada faculdade escolhe o melhor aluno, diferente daqui. Sim. E ela tinha dificuldade de ser escolhida porque ela fez estágio na faculdade. E aí os professores diziam assim, então você não estudou, porque é impossível ler todas as pessoas que você precisava ter lido para ter o conhecimento que você precisa. Então, o que vem com a inteligência artificial, que eu acho? Vai pegar muito no pé daquele que não estudou, não fez, não se esforçou. Porque essa inteligência artificial consegue buscar informação de uma maneira muito rápida. E a gente está numa carência de conhecimento geral, né? Claro, a gente tem diferença, a gente não está generalizando. Gigante, uma carência gigante. Mas a gente passa horas olhando ali, correndo o dedo, né? Seja no TikTok, seja no Instagram, e a gente não perde o tempo de ler. Já me aconteceu de eu fazer um post e pela foto do post a pessoa criticar algo que estava explicado no texto, o que ela estava dizendo. Então, ela tem a preguiça de ler. É uma realidade. É uma realidade. Olha que sou professor há muitos anos. Eu vejo isso tem muito, muito, muito tempo. A Isaura aqui ficou preocupada, ela e o Murilo. Falou assim, gente, para que eu vou ter Isaura agora? O Murilo falou isso. Eu fiquei assustado com os dois aqui. Eu acho que você está sendo mensageira para eles. Não pode ficar Isaura. Isaura é muito gente boa. Ô, Dani, e me fala da sua caminhada, né? Sempre foi no marketing, assim, nos bancos? Você trabalhava com marketing também? Não. Eu comecei fazendo porque eu venho de uma época que existia uma coisa chamada talão de cheque, vocês não conhecem, a gente Eu não não sou tinha dessa época, cartão. você é quase 20 anos mais velha do que eu.
Você fez plástica, né? Porque você está bem conservada, assim, né? Está bem. Para Então, 75 anos, Dani? a gente controlava quantos talões saíam, as pessoas pagavam por um extrato, porque era uma coisa rara ter extrato, e era esse tipo de controle que eu fazia. Quando eu fui para a Coca-Cola, eu fui fazer essas análises estatísticas, e eu fiquei no marketing muito tempo. Eu saí da Coca-Cola, fui para uma consultoria que precisava fazer a implementação de uma bebida, um suco, chamado Tampico na época. E como eu tinha vivência em bebida, eu fiz toda a análise e planejamento para eles. Entro no educacional ali. Na época, não era comum ter marketing na educação. Tinha um número limitado de escolas e vagas, e aí o Fernando Era Henrique, até mal visto, né? hã? Era mal Era visto. até mal visto por um bom tempo. Você fazer propaganda ou campanhas de educação era horrível, né? E aí eu fui a primeira que começou no Paraná, uma escola me chamou e eu não entendia nada de educação, e aí eu disse, se você entende o negócio, né, se você entende a matéria, domina aquilo, o conteúdo, você desdobra para as outras áreas, e foi o que aconteceu. E ali me abriu uma oportunidades que eu cheguei a ser diretora, inclusive da faculdade, que o Gustavo foi diretor. Depois disso, me caiu a área comercial. Por quê? Porque eu fazia planejamento estratégico para o marketing. Eu dizia, uma marca, ela precisa ter um planejamento, um começo, meio e fim. Montava os planejamentos e aí o comercial, às vezes, tinha essa dificuldade de implementar. Então, eu fui para a área comercial depois. Mas, assim, não... Esses dias me perguntaram, né, se eu... o que eu achava da minha carreira. Faz uns 20 dias, uma menina lá onde que eu trabalho. E eu disse para ela, eu preciso agradecer a carreira que eu tive, né? Eu passei por vários segmentos, então já trabalhei na área diagnóstica, já trabalhei em life science, já trabalhei em educação, já trabalhei em imóveis, já trabalhei em construtora, já trabalhei em pneus, já trabalhei com bebida, em banco. Eu tive uma vivência ampla, já trabalhei em vários estados, já fiz abertura de comércio exterior, mas nunca foi tão linear assim, né? Antes de começar, eu estava falando para o Gustavo, não faça telhado embutido, porque está chovendo aqui dentro da minha casa, e várias vezes choveu na minha sala, né? Eu já fiz apostas completamente equivocadas, fiz apostas financeiras, inclusive, né? Já saí de um lugar para ir para outro que me pagava mais, e esqueci de olhar que tem uma coisa chamada cultura organizacional, e você vai dar certo num lugar e não vai dar certo em outro, e não deu certo para mim, e eu fiquei desempregada numa fase que eu não podia, onde eu tinha um custo de vida alto, e eu tive que me replanejar rapidamente. Já fiquei estafada, assim, que eu acho que tem uma romantização desse trabalho excessivo, então já trabalhei 15, 16, 20 horas no dia, e já fiquei completamente estafada e precisei parar e fazer nada, e falar, não, se eu tiver que comer arroz, eu vou frito, vou comer por um tempo, porque é o que eu não suporto mais trabalhar. Já tive projetos vitoriosos, já empreendi, deu certo, já empreendi, não deu certo. Mas do todo, eu acho assim, eu sou feliz com a minha trajetória, né, Gustavo? Eu acho que eu tenho história para contar, que quando a gente fica velho, no fundo, é o que a gente vira, né? É você ter história boa para contar. Você tem uma história fantástica e eu vejo também que essa história vai por muito tempo, né? Eu acho que a nossa geração, ela vai trabalhar e vai produzir por muito tempo. Que a gente não pode dar o luxo de se aposentar, né? Não vai conseguir. Mas a gente tem que viver bem e conseguir produzir. A gente foi feito para produzir, a gente gosta de produzir. E isso faz toda a diferença. Mas uma coisa que eu queria que você comentasse, que eu acho muito importante, que é a questão do clima, cultura e poder. Acho que clima, cultura e poder dentro da empresa é uma coisa que a gente tem que entender bem. Geralmente a gente se ferra com isso, né? Porque mais cedo ou mais tarde, você era tão bonito numa empresa, você era o cara. Puf, você vai para outro, você era um Zé Mané, assim, ó. Você vai de 8 a 80 muito rápido, né? Mas às vezes eu acho que é uma necessidade. A gente está bem, mas é uma necessidade da gente mergulhar no mar mesmo, né? Nadar um pouco ali. Mas fala um pouquinho disso. Como a gente Existe, entender a cultura, né, da outra empresa e a existe eu nossa, estava principalmente. dizendo para o Sérgio, até para o meu marido, que normalmente é assim, uma entrevista de emprego é igual início de namoro.
Então, você diz assim, eu estou procurando alguém que seja animado, que seja parceiro, que não queira me prender, que me dê espaço para a minha liberdade, que também seja livre, que não me sufoque. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, é assim, a gente quer alguém que é criativo, que tem autonomia, que resolva as coisas, que vai e faz, que não fique esperando, que seja empolgado, que tudo mais. Daí começa o namoro. Começa o namoro puxa, você não me ligou ontem. Tá, mas não era assim, a gente se ligava quando queria, para ter uma autonomia. Eu não quero esse fim de semana ir no churrasco lá na sua casa, porque é muita festa. Mas não era assim, você não queria que a gente fosse animado, tivesse um monte de coisa para fazer. E na empresa era assim, a primeira decisão que você toma, quando você não olha o clima, puxa, olha, sabe o que é? Que não é bem assim, essa decisão compete a fulano, para você decidir, você tinha que ter perguntado para Beltrano. Aí você tem um monte de ideia, apresenta um monte de ideia, olha, não é bem o momento, a gente não está bem nesse momento. Então, às vezes, na hora da empolgação, quando a gente quer uma coisa, a gente vai lá e é muito animado de colocar coisas que depois elas não vão funcionar na prática. A primeira coisa que eu acho que a gente precisa perceber é assim, entre com cuidado. Essa é a primeira coisa. A gente entra e coloca os 2 ouvidos e os 2 olhos, né? Que é para perceber como que as coisas funcionam. E sem perguntar muito, porque perguntar pode cheirar fofoca, e aí você já pode ser incluído no rol dos fofoqueiros. É perceber as decisões importantes, de onde elas vieram, como elas se construíram, quanto tempo cada pessoa está num determinado lugar, os laços que existem, porque às vezes, embora seja uma pessoa, fulano é amigo de ciclano, é amigo de beltrano, é a primeira coisa que a gente percebe. E ali, quando a gente percebe qual é esse fluxo, como essas relações se estabelecem, você vai perceber qual que é esse clima. Se é um clima mais aguerrido, se é um clima mais familiar, se é um clima mais amistoso, se ele é mais passivo. Eu já tive empresas que me disseram, Dani, você é muito competitiva para cá. Mas, olha, eu estou competindo com o mercado, eu quero ganhar mercado. Não, calma, não precisa. A gente não quer que faça marola. Fica calma. Né? E óbvio que eu era insuportável para eles e eles insuportáveis para mim. Então, a gente daí aprende qual é o ritmo das coisas. Depois que a gente percebe qual é o ritmo das coisas, a gente percebe da onde vem o poder. Eu vou dizer para vocês que eu já passei por organizações que o poder vinha da secretária. E é comum, viu? Eu conheço muitas e muitas organizações que quem realmente manda é a secretária do principal executivo. Ela fala pouco, mas percebe tudo, e quando todo mundo sai, ela vai lá e diz para ele como as coisas devem ser. Sim, e filtra, né? Ela filtra o que ela quer. Você sabe que eu esse ano eu fiz 35 anos de trabalho, né? Eu tô com 48, então eu comecei com 13. E uma coisa que eu sempre observo é o seguinte: eu prefiro empresas enxutas. Empresa que, e não é só pelo custo, não. Empresas que não são enxutas, ela começa a virar um ninho de gato, onde a fofoca predomina. As pessoas precisam ter o que fazer. Quando eu começo a ter muito funcionário que não tem o que fazer, eu começo um problema gigante, né? E outra coisa é ter um bom concorrente. A gente tem que levantar a mão para o céu quando a gente tem um concorrente que realmente faz frente para a gente, né? Porque a gente foca toda essa competitividade no mercado. Porque quando não tem esse concorrente, parece que as pessoas começam a competir muito mais entre elas. Isso fica horrível, né? Isso não é bom. Isso não é bom. E como sair disso? Como ser bem-sucedido na empresa, Dani? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é ter autoconhecimento. A gente precisa dominar o ego, né? Porque quando a gente não se conhece, a gente se perde ali em querer ser, em querer mostrar, em querer falar, em querer se colocar, em querer escolher um lado, em querer uma série de coisas. Então, a gente precisa perceber que a gente faz parte, a gente não é o principal. Por mais que você esteja num cargo de direção de presidência, você é a parte, você nunca é o todo. Uma empresa, ninguém nunca é o todo. Todos somos parte. E
Quando você consegue perceber, e você consegue perceber qual é o teu diferencial nisso tudo, você consegue ser útil para esse processo, ser valioso para esse processo e se perpetuar dentro disso, né? Então, acho que é perceber, e perceber se tem essa comunhão. Eu acho mesmo que trabalho é igual casamento. Precisa ter uma mesma energia, você precisa olhar para o mesmo lado, você precisa querer a mesma coisa. Porque se você quer coisas distintas, né? Ah, eu estou numa empresa que não valoriza o ser humano, que trata mal o funcionário. Eu quero estar aqui, é o lugar que eu quero. Que vende um negócio que não é um negócio bom. Eu sempre gostei de trabalhar com educação por isso. A educação, por pior que a educação seja, ela é boa para alguém. A educação, ela nunca é danosa, ela nunca causa um dano. Então, a educação sempre é boa, ela sempre tira, leva alguém para melhor, ela sempre possibilita coisas. Eu acho que é ver isso, né? Se você tem uma harmonia e depois tentar compor dentro das suas qualidades para poder seguir. Você sabe que eu amo a educação, né? Eu gosto, é uma coisa que faz meu coração bater, assim, meu olho brilhar. Mas a educação, ela passa por uma época muito gostosa, assim, eu diria, que é uma época de repensar a educação. A gente tinha uma educação de, eu vou chutar aqui, né, milênios, muito semelhante, né? E agora a gente realmente é convidado a pensar diferente a educação. Então, eu vejo que o que você falou precisa voltar a ser verdade. E realmente, por exemplo, a gente dá uma aula para o aluno que é aprendiz. Tem tempo isso, né? Tem tempo que já foi assim e precisa ser mais, porque hoje mais do que nunca a gente precisa de pessoas com teoria, muita teoria, e teoria boa, pessoa que lê um livro real, né? Não lê um capítulo, metade de um capítulo de livro, fazer uma prova, não, lê o livro de cabo a rabo. Mas também precisa de uma pessoa que realiza. E essa pessoa que realiza, ela vem muito daquela coisa de aprender o trabalho, que era o aprendiz de antigamente. Então, eu vejo que todos os ramos, todos os negócios estão precisando de pessoas assim, né? Quando a gente pensa no mercado de trabalho, lógico, às vezes um ou outro que é muito bom está desempregado, não é nem isso que eu quero falar. Eu acho que tem épocas para tudo, né? Mas a necessidade de mão de obra que realmente entregue hoje é muito grande. Isso é uma coisa que a gente vê muito, assim. Eu, no marketing, passo muito por isso. Eu fico com vagas abertas por muito tempo. E tem muita gente, e eu não consigo contratar, porque essa pessoa ela não tem qualificação para aquilo. Uma, porque ela foi na aula fazer que foi. Então, chegou um ponto que, assim, eu me lembro, uma das meninas que eu contratei, ela disse assim, quando terminou a entrevista, foi online, ela falou, comecei a chorar, e falei para minha mãe, ela duvida de mim, porque eu perguntei para ela como ela tinha feito. Ela me mostrou, era uma designer, ela me mostrou ali, e eu falei, tá, você fez como? Qual foi o teu processo criativo e qual foi a ferramenta que você usou? Aí, depois que eu contratei ela, eu comecei a perguntar isso, porque eu percebia que a pessoa não tinha processo criativo nenhum, ela copiou isso de algum lugar, e outra, que também já aconteceu, a pessoa pegou isso, que não era do portfólio dela, que era do portfólio de outro, e colocou, então ela não sabia fazer aquilo. E isso tem acontecido muito, assim. Então, você chega em entrevista, você precisa perguntar pedagogicamente qual foi o processo, porque as pessoas estão vindo sem saber como fazer. Eu vejo que isso é essencial e para todas as áreas. Para vendas, para marketing, para finanças, para contabilidade, para operações. É, isso faz uma falta gigante. E até mesmo para as pessoas começarem a compreender que não é ter um diploma, né? É conhecer, né, Dani? E isso gasta sola de sapato, né? Mas isso eu acho que, assim, Gustavo, ao mesmo tempo que eu vejo, né, que vai, essa robotização, a inteligência artificial vai juntar as pontas, eu acho que a informatização do conhecimento, ela trouxe perdas em que sentido? Eu tenho uma amiga muito querida que é gay, e aí ela disse assim para mim, Dani, eu só percebi que o mundo não era gay quando a minha mãe pediu para eu ajudar ela no telefone dela, e eu abri o Instagram da minha mãe.
e percebi que o Instagram da minha mãe era completamente diferente do meu. Que no Instagram da minha mãe não existiam pessoas gays. O que eu quero dizer É com isso. isso? A gente está num ponto que a gente só consome o que a gente quer, do jeito que a gente quer. E isso está repercutindo na sala de aula. Nós fomos preparados, nós seres humanos, cada parte da vida da gente tem uma função, né? Então, os avós têm uma função, que é uma função de contar histórias. Ele fazia essa história que o avô contava, fazia com que a gente tivesse um senso de pertencimento. Hoje, o avô não conta mais história. Quem conta história para a gente é o YouTube no desenho que a criança quer assistir. E ela muda de um desenho para o outro, então ela só assiste o desenho que ela quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer. Quando ela vai para a sala de aula, se o professor começa a contar história, e contar história para o professor, claro que tem professor enrolão, é dizer como que ele lidou com aquela realidade, é o jeito que ele coloca aquela vivência dele dentro de um contexto. Ah, eu quero ir embora, esse cara é chato, eu vou olhar no celular, eu vou... E aí eu perco, eu não vejo mais aluno perguntando para o professor, tá, e como é que faz isso? Tudo bem que algumas faculdades tiraram quem sabia fazer de sala de aula, mas a hora que você perguntar e ele não souber te responder, minimamente ele vai ficar incomodado ou na sala tem alguém que já fez para te contar. Eu acho que a gente está perdendo isso, sabe, Gustavo? A gente está selecionando o que quer escutar e isso foi para a sala de aula também. Você sabe que eu tenho um olhar assim, eu acho que a gente está vivendo uma época de transição. Aliás, de travessia. E a gente vai voltar, as pessoas já estão começando a entender que a gente precisa de bom professor. Sabe aquele professor bom? Eu preciso de bom professor. Como eu também preciso de um bom profissional em todas as áreas. Eu preciso de um vendedor bom. O que ele faz? Ele vende. Porque às vezes se critica, o cara é vendedor. É isso. Gente, vendedor é uma profissão fantástica. Ele é um negociador. E quem sabe negociar fica rico. Né? Ele enriquece de uma forma. Então, sabe eu diria, essas qualidades profissionais que o cara é ruim em tudo, mas ele é bom numa coisa só. Ele não sabe fazer nada, mas ele sabe negociar. Ele não sabe fazer nada, mas ele sabe dar uma aula muito boa, muito boa. Então, às vezes, ele não é um bom profissional para a prática de algumas coisas, mas ele dá uma aula de materiais fantástica que ninguém dá aula, porque ninguém sabe resistência dos materiais. Mas ele é um cara para dar aula, né? Então, isso eu vejo que dá uma diferença muito grande. E todos os negócios estão meio... Eu estava conversando com um amigo sobre o agronegócio, que todo mundo fala que está bombando, é isso aqui. Como o agro tem que ser ali, né? Tem que ser justo, tem que ter uma visão de custo boa, tem que ter uma visão de mercado exterior boa, tem que ter uma visão de bolsa boa. Ele é um profissional que tem que ser muito completo, né? E se ele não for bom nisso, ele não vai, né? Então, a gente realmente precisa dessas pessoas que são diferenciadas. Imagina, gente boa, a gente já está tratando como diferenciada, né? Sim, Que aquilo que não era é... comum, aquilo que era, eu quero para ser comum. E é engraçado que às vezes eu fico pensando, esse cara que diz assim, mas a educação não funciona, né? Porque eu já me formei e não consigo emprego. É que para tudo existem requisitos. Então, quando você fala assim, a gente precisa de bom professor, a gente precisa de bom aluno e a gente precisa de bom colaborador. E qual que é o meu requisito para ser bom? Né? O que é ser um bom aluno? Porque não adianta só também, sabe, eu ter um bom professor, eu acho que ele é fundamental, mas se eu não fizer minha parte do lado de cá, e é o que eu sinto, às vezes, não adianta a empresa vai lá e dar tudo, mas o cara tá afim de começar 15 minutos antes a arrumar a mesa dele para ir embora. Ele não tem nada para te somar, ele não tem nada para trazer, entende? Assim, acho que a gente precisa trazer para a gente de volta a responsabilidade da vida, da carreira, de todas as coisas, né? Quando eu tomei a opção e fui para o lugar errado e fiquei sem nada, eu fiz. Fui eu, né? E Dani, e essa pessoa que não está querendo, que não está buscando, né? Que essa pessoa que às vezes nem sabe que tipo de profissional ela é, né? Você acha que tem como a gente ajudar uma pessoa a ter propósito, Eu acho que né? tem, sim. Eu acho que tem. Eu acredito muito nisso.
Eu comecei a fazer, eu fiz uma formação de uma ferramenta, porque foi uma ferramenta que me ajudou muito. Eu, com 39 anos, eu cheguei numa dúvida cruel se eu queria ser o que eu era. Será que eu fui porque foi o que apareceu? Será que eu sirvo para isso? Acho que eu não sirvo para isso. Acho que eu não sei quem sou, que vivo, como. E eu, naquela época, apliquei essa metodologia, e quando veio a resposta dessa metodologia, eu falei, não, essa sou eu. Eu me reconhecia como ela, me clarificou, assim, tirou a poeira e eu voltei a me ver. E essa ferramenta, ela te possibilita a que você possa fazer cruzamento com tipos de atividade profissional. E eu usei para mim, e eu falei, não, eu vou fazer essa formação. Então, eu fiz essa formação e eu tenho feito isso muito. E ajuda muito, assim, de você pegar pessoas perdidas, completamente perdidas. E a hora que a pessoa olha e se reconhece, né? Eu sou isso mesmo, eu sou assim mesmo. Então, perceba, se você tem essas características, você tem mais aptidão para isso, para isso, para aquilo. Porque se você pegar, por exemplo, um motorista de ambulância e um presidente de empresa, eles têm as mesmas características e as mesmas habilidades. É uma pessoa capaz de suportar a pressão e seguir regras. Porque Sim. se você não tiver essas duas características, você não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. E aí, claro, por aptidão, por afinidade, você vai escolher uma coisa ou outra, mas aquilo te dá uma clareza de qual é o seu grande diferencial, né? Aristóteles que dizia, não é, que o joelho serve para dobrar, a gente precisa saber para que serve. Eu acho que quando a gente não sabe para que serve, é muito difícil. E eu acho que é uma clareza. Você precisa saber. Eu acho que existem ferramentas hoje que te auxiliam a você se enxergar e, sim, tem como ter um Sabe propósito. uma coisa que eu acho que atrapalha muito no mercado também? O líder tem um salário muito maior, às vezes. Eu acho que se a gente não tivesse essa cultura do líder, né, ter um salário muito maior, as pessoas escolheriam seguir as suas carreiras de forma diferente. Eu conheço tantas pessoas que forçam ser líderes, mas não têm a mínima aptidão. Tinha que ficar trancado numa sala, sabe assim, sem conversar com ninguém, e produziriam muito, muito. Então, essa questão do autoconhecimento, né, é muito importante para você conseguir entender. Não é te mudar, não, né? Você mudar. É você se entender, acolher suas sombras, né? Entender bem quem é você, para saber o que você pode fazer bem, o que você realmente faz diferença. Né? E veja, Gustavo, às vezes, quando eu tenho esse olhar, que eu concordo com você, quero dizer para você que, assim, a pandemia me deu isso de presente. Eu decidi que eu não queria mais direção. Eu não queria mais. Ficar com tanta responsabilidade, cuidar de tanta coisa, tanta pressão, eu não queria mais. Mas você faz bem Mas feito. eu já tinha uma base financeira que me possibilitava essa escolha, né? Mas se a gente for olhar fora dessa questão, e se a gente se dedicar mais tempo, né? Se a gente economizar um tempo do dedinho que a gente corre nas redes sociais, se dedicar mais tempo, a gente vai concluir que existe jeito de ganhar, sim, muito dinheiro sem ser líder. Mas a gente precisa ter um tempo para dedicar para o autoconhecimento e ver possibilidades no mercado de outra forma. Eu estava falando esses Então, dias com uma pessoa me dizendo de pessoas que fazem fantasia para gente que se veste de desenho animado. Eu nem sabia que isso era que tinha minha gente filha ganhando ama muito isso. dinheiro. Ama, E ama. diz que essas fantasias custam uma fortuna e as pessoas pagam um absurdo e você fica Uma fortuna. especializado nisso. E isso independe da idade. Eu conheço pessoas de 14 anos que gostam e pessoas de 60 que gostam. É um mercado absurdamente grande e está crescendo. E está crescendo. Então, mas eu vejo que ainda existe uma cultura geral de achar que o líder ele ganha mais e eu preciso ser líder para não ganhar. Existem alternativas, mas essas pessoas precisam ser mais criativas, né? Para realmente ter aquela coragem de sair fora do bando, assim, né? Daquele comportamento de manada e fazer algo diferente que dê certo. Mas pensando nisso, Dani, e o que você acha de empreender?
Você acha que hoje está mais fácil, hoje tem mais incentivo, ou hoje está ao contrário disso aí, tá difícil? Primeira coisa que eu acho assim, quando a gente fala em empreender, virar PJ não é empreender. Então, quando a sua empresa te oferece virar PJ, você não está empreendendo, Verdade. você está sobrevivendo. Então, primeira coisa que separe, para ser PJ não quer dizer que você é um empreendedor. Empreender significa você acreditar numa saída, numa solução, em alguma coisa e persistir naquilo. E empreender é saber passar por calvário, sabe? Passar pelo deserto, igual passou Jesus, é isso. Muito. E Não, olha que o deserto é 40 anos, né? não existe, gente, o cara fez e deu certo. Esses dias eu faço, né, até hoje, cursos de marketing digital. E esses dias eu estava fazendo o curso do Whindersson, porque eu vi ele É. lutando com o Popó, e aí fiquei pensando, ele tá lutando com o Popó para chamar a atenção, como é que, né, eu vou fazer o curso dele. E daí ele fala isso, ele fala, quando eu comecei a ganhar dinheiro, as pessoas falaram, ele fez o negócio para a avó dele, ele fez uma paródia que ele tinha reprovado já no com a avó, acho que é isso. E aquilo bombou, e as pessoas acham que eu fiz uma paródia e que eu bombei. Antes disso, eu passei 4 anos da minha vida fazendo stop motion. Para quem não sabe, stop motion é um tipo antigo, assim, de filminho que a gente fazia na internet, pegava foto e a foto ia andando. Então, ele falou, para eu Uhum. tirar meu uniforme, o uniforme para dentro da gaveta, eu demorava, às vezes, 20 horas editando aquilo. Eu fiz isso 4 anos. E eu tinha, no máximo, 10, 20 curtidas dos amigos da escola. E ele falou, então, dá a impressão que eu dei certo da noite para o dia, né? Ah, você olha jogador de futebol e fala, tá vendo? Fulano com 18 anos está aí ganhando milhões. A mãe tirou o infeliz de casa com 12, lascou ele para morar sozinho, sabe Deus aonde? E esse infeliz treina 12 horas por dia desde os 12 anos, então com 18 já trabalhou 6. É. A gente precisa ter uma referência de que empreender significa estar pronto para persistir. Eu acho que é difícil no Brasil, eu acho que a gente tem uma carga tributária que não facilita, mas eu acho que sim tem espaço, a gente precisa ter foco e disciplina. Acho que no fundo é isso. Já dizia Chico Xavier, né? Você precisa de 3 coisas na vida, né? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Fora a disciplina, tá difícil, não consegue tanto assim, né? E me conta, o que que você está fazendo agora? Quais são seus planos? O que que você está pensando da vida aí? Então, Além de viajar pelo mundo, né? Nunca vi. então, esse é o meu plano do momento. Todo mundo, quando vê, né, nômades digitais, vê nômades digitais novos. E a gente tem. E eu não digo nem que a gente tomou essa decisão por ser estatístico, tomou essa decisão por ser uma vontade, e aí, quando você começa a analisar suas vontades, você vai se deparando com coisas. Né? Na minha época, a gente casava mais cedo, tinha filho mais cedo, então eu tenho 52 anos, eu tenho uma filha de 28 anos que já tem a vida dela completamente em ordem. E assim como eu, da minha geração, existem vários, não é igual hoje, que a gente tem filho com 35, 40. Então, todas as coisas que as pessoas fazem agora, que é viajar, aproveitar a vida e tal, para a minha geração ficou para depois. Então, nesse momento, a gente se prepara para fazer uma volta ao mundo, e nesta volta ao mundo, eu preciso continuar trabalhando. Então, eu estou num projeto que é me adaptar a fazer essa transição, então, estou nesse momento de transição, para que eu possa efetivamente dar essa volta ao mundo com 51 anos, 52 para esse ano, trabalhando de longe, Que, produzindo e conhecendo. que legal. A gente precisa fazer um AlphaCast para você contar suas experiências. Você conhece quantos países, Dante? Já passou por onde? Eu conheço. Faz tempo que a gente não soma, porque tem um outro jeito de contar agora. Depois eu até posso mandar um link. Você pode contar agora por regiões. Porque, às vezes, por exemplo, eu estive no Brasil, mas o Brasil é muito grande. Então, você falar que você conhece o Brasil, você não conheceu o Brasil, você conheceu uma região, É. né? Então, eu acho que dá uns 40 e poucos já países. É pouco, são 100 e quanto? 193? 193 países reconhecidos, né, pela ONU. Mas eu já estou num ponto assim, por exemplo, Portugal já fiz inteira, já fiz assim, Portugal de ponta a ponta, né? Alemanha, já fiz a Alemanha inteira. Então, vai mudando o teu jeito de viajar. Então, já fiz a América do Sul, conheço Me conta, você vai mudando o seu jeito de pensar também a vida com completamente, viagem? completamente.
Por quê? Porque você percebe outras formas de viver. Quando você está, principalmente, assim, quando eu era nova, eu comecei fazendo capital, né? Aquela coisa de catar mochila, fazer capital, fazer Europa de trem, que era o que a gente conseguia fazer, ir para os Estados Unidos, ir para Orlando, para Disney, Nova York, aquilo que todo mundo fazia. Então, você chega numa capital e você vê uma vida muito parecida. Eu me lembro que a maior tristeza da minha vida foi quando era possível comer cupcake no Brasil. Por quê? Porque antes era um sonho. Você chegava em Nova York, putz, eu comer cupcake, não tinha aqui, né? E aí não, virou uma coisa, todo mundo come cupcake em Agora qualquer... enjoa, né, de ter no É, Brasil. e perde a graça, né? De estar naquele É. local, de ser dali e tal. Quando você começa a viajar desse jeito que a gente viaja, essa minha última viagem, por exemplo, foi pela Bolívia, que você passa nos povoados, né? Que você vê aquelas senhorinhas vestidas de bolivianinhas, cuidando dos cabritinhos, das ovelhinhas ali, né? Porque é a única coisa que ela tem, então ela cuida o dia inteiro das 3 cabritinhos ovelhinhas que ela tem ali o dia todo. Você vê que tem outro jeito de viver, outro jeito de significar a vida. Então, isso muda o teu olhar num todo, assim. É muito diferente, né? É muito diferente. Alguns lugares são extremamente tocantes, assim, né? Eu recomendo. Se você tem gente que não gosta, né? E eu falo, tem gente que viaja de tudo que é jeito, né? Tem gente que gosta de viajar de avião, tem gente que gosta de viajar de navio. Eu gosto de viajar de carro, porque eu gosto de ver as coisas da janela, olhar, ver que mudou a Eu também paisagem, gosto de viajar de carro, eu curto viajar de carro. Curto. ver que tem gente diferente. Eu não gosto de lugar turístico, eu gosto de parar onde o povo para e fazer o que o povo faz. Você já morou em Curitiba? Eu já morei em Curitiba. Esses dias eu recebi nesse meu Instagram, que só mostra coisa de viagem, porque a gente só vê iguais. Conheça, tome café. Como é tomar café nesse hotel? Como é que ela dizia? Nesse hotel antigo de Curitiba, um hotel tradicional. Um hotel que eu nunca vi na minha vida, isso não é nem antigo, nem tradicional. E olha que eu digo Curitiba. Então, a gente ver a vida pelos olhos dos outros é complicado, né? A gente, viajando, a gente chegou numa conclusão que, assim, vai lá ver, né? Não acredita no que os outros te contam, não, vai lá ver. Olha que tivemos um problema aqui no estúdio e acabou a luz, mas daqui a pouco eu volto. Dani, sabe uma coisa que eu acho muito legal? Uma vez eu fui de carro para o lugar mais alto do Chile, lá, esqueci o nome agora. E só quem vai entende que quanto mais você vai subindo, mais o carro vai perdendo a força, né? É ter essa experiência, entender que viver o país um pouquinho de tempo que você puder é muito legal, né? É, Isso faz toda a diferença. Ó, Opa, e Deus é luz. voltou a luz aqui. E deu só a luz. Então, essa experiência eu acho muito interessante. A comida americana, né? A comida, sei lá, da Espanha, comida de Portugal, né? O jeito que a pessoa fala. Às vezes tem lugares assim, e tem outras que elas se escondem, né? Eu acho muito legal. Dani, a gente já tem um tempo aqui, né? Precisa encerrar, deu quase uma hora. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Qual que é o seu legado? Acho que é compartilhar, Gustavo. Acho que as pessoas vão lembrar de mim, dessa alegria que eu tenho. Eu gosto de compartilhar tudo, assim. Eu gosto de compartilhar minhas histórias, minha vivência, o que eu sei. Se você me chamar 50 vezes para falar, seja lá do que for, eu vou. Se as pessoas quiserem entender uma coisa, eu tenho essa predisposição, assim, de partilhar. Eu acho que a gente veio para dividir, e quanto mais eu divido, mais acho que a vida me traz, sabe? Eu acho que ela percebe que vale a pena investir em mim, e assim cada vez mais eu tenho coisas para partilhar. Acho que é isso. Legal, Dani. E uma sugestão de livro? Você tem uma sugestão para mim? Que livro que você está lendo? Um livro Ó, que te fez diferença na sua vida? parece bobo, assim, mas eu amo o jeito Harvard de ser feliz. Porque Ah, tem eu uma coisa gostei. que ele fala logo no começo, né? Que eu sempre prestava atenção nisso, de quando a gente compra um carro, a gente acha que todo mundo tem aquele carro igual a você. Que é isso, o olhar da gente busca aquilo que a gente quer ver.
E eu acho que a gente precisa estar preparado para ver o melhor e não o pior. Você é um cara que é mestre em fazer isso, você sempre vê o lado bom, né? Não, mas está tudo. Não, eu acho que é uma transformação, eu acho que é uma passagem, eu acho que é uma oportunidade. E eu acho que é o jeito que a gente vê a vida que faz a vida ficar diferente para a gente. Então, ele é fininho, ele é facinho de ler. Se você não leu, leia, porque para mim ele é fantástico. Dani, hoje você me deu uma felicidade muito grande. Eu já entrevistei várias pessoas. E todo mundo que eu pergunto assim, um livro. Eu leio muito, eu sou uma pessoa que lê muito. Mas eu não tinha lido nenhum livro que todo mundo me fala para eu ler, eu não li. E hoje, olha isso, pela primeira vez eu posso bater na mesa e falar assim, eu já li esse livro. E ele é muito bom. Eu já estava ficando assim, será que eu estou lendo errado? Será o que aconteceu que nunca. Oh, mas esse livro você leu? Aí eu respondo com aquela cara. Não, não li, não li. Mas o seu livro eu li, realmente é muito bom. Eu não podia, sabe o que eu não podia fazer também, Gustavo? Pegar assim, né, aqueles livros quilométricos, assim, né, que ficam na lista dos mais vendidos e os mais vendidos e os menos lidos, né? Não combina É. muito comigo. Ô, Dani, um prazer ter você aqui. Muito obrigada. Você tá ótima e sempre melhor, né? Isso é muito, muito bacana. Depois tem que te ligar para a gente fofocar mais ainda. Mas gratidão por você ter participado do AlphaCast. E me fala aí suas redes sociais, quer que te siga, não quer viver no meio do mato Segue aí? sim, pode Tá. seguir. O meu é Dani Moro, acho que é Dani Moro 09, se não me engano, mas é Dani Moro, é tudo escrito com pontinho, D.A. bem chatinho. Aquele pontinho horrível, gente, a gente nunca acha você, mas é D.E. Ponto A, ponto, N, ponto, I, ponto, underline, daí é M, ponto, O, ponto, R, ponto, O, ponto. Aí É muito fácil de ter que fazer. eu tenho Dani que se dane, que é uma rede social que eu montei faz pouco tempo, que eu quero entender os algoritmos, então eu não estou seguindo quase ninguém, eu estou fazendo um movimento para ver se eu consigo gerar atração. Em 15 dias, acho que deu 200 seguidores. Só no orgânico, então está funcionando mais ou menos assim. Ali eu faço testes também, ele é bem sem educação, pode seguir se quiser. E a gente tem o blog, a página da viagem, né, que é um viajeiro, @umviajeiro, onde tem ali todos os roteiros que a gente já fez, lugares que a gente já foi, tá tudo lá, descrito, contado. A gente não ganha nada para fazer aquilo, não, pode entrar lá, todas as dicas são reais, Trabalho funcionam. de graça, né? Tipo relógio, assim. Isso. Pessoal, quem está nos assistindo, curte aí, né? Dá o like é importante para o canal. Me segue nas redes sociais, Gustavo Gastardelli. Segue a Dani, que é sd.a. e Ele tudo com ponto, ponto, e não sei ponto. exatamente por quê. Segue o AlphaCast oficial, faz toda a diferença para a gente. E a intenção é sempre trazer pessoas como a Dani. Eu sei que é difícil, né, Dani, trazer pessoas igual a você. Mas a gente vai tentando aí trazer pessoas que fazem diferença aí no mundo do trabalho, no mundo pessoal, né? Pessoas que fazem diferente, que fazem melhor e pessoas que podem agregar alguma coisa. Obrigado, um beijo para você. Obrigada a você, super obrigada, um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau.